as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu Mateus. Dá para ouvir aí, né, igreja? Aleluia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu Mateus, no capítulo de número 19. Aleluia. E a nossa meditação da salvação, vamos começar por aqui, na meditação desse texto, a partir do versos 16. Amém, igreja? Amém. Mateus, capítulo 19, a partir do versos 16. É uma palavra onde todos os irmãos já ouviram muitas pregações, têm meditado, mas esse texto fala muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Aleluias. E o Senhor me deu direção nessa palavra, através desse texto. Amém? Então vamos meditar em nome de Jesus Cristo? Que diz assim, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Toma teus assentos glorificando assim. Amém, igreja? Então a palavra do Senhor, ela vai trazer uma reflexão para a minha e a tua vida. Quando nós vamos falar de salvação, primeira coisa que nós temos que trazer em mente, a salvação, nós temos que pensar primeiro o que Jesus trouxe para a minha vida e para a tua vida, como salvação. O que ele fez e o que nós estamos fazendo para se firmar nessa salvação. A palavra do Senhor, ela vai nos instruir e nos exortar, também nos corrigir, muitas vezes nos repreender e muitas vezes nos instruir para sermos perfeitos em toda obra do Senhor. A palavra de Deus vai nos trazer para a nossa reflexão, dizendo os feitos de Jesus. E qual foi os feitos de Jesus primeiramente para a nossa salvação? Se nós for pensar somente na salvação, pensando nas ruas de ouro, nos muros de jaspe, e pensar somente na grandeza e na beleza do céu, de maneira alguma nós vamos ter vida com Deus. Nós vamos compreender o que fez Jesus para que nós chegássemos até aqui. E o que nós temos que fazer daqui para herdar a vida eterna. Então não é somente nós aceitar Jesus, mas nós precisamos reconhecer os feitos dele e quais são os nossos feitos para herdar a salvação. Amém, igreja? Amém. Os feitos de Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que Deus olha para a terra era sem forma e vazia. E simplesmente o nosso Deus, ele vai naquele mundo que era sem forma e vazia, ele dá vida, ele separa a água. Ele separa a água salgada da água doce. Ele faz terra seca surgir no meio de multidões de água. O Senhor põe estrelas no céu. O Senhor faz tudo conforme o teu tempo determinado. E tudo é maravilhoso e perfeito aos teus olhos. E Deus, olhando toda a grandeza e toda a
ele fez, ele decidiu criar o homem, imagem e semelhança, para colocar em um lugar chamado Jardim do Éden. Já era um lugar preparado de salvação. A terra era imensa, tudo tinha para todos os lados, mas Deus escolheu apenas um lugar para ter contato com o teu povo. Deus escolheu apenas um lugar para reservar, para ter, aleluias, ali um contato com o homem. E a palavra de Deus vai dizer que esse lugar era o Jardim do Éden. E Deus criando o homem, imagem e semelhança, a palavra do Senhor diz que Deus agora ele ordena ao homem que de tudo ele podia comer naquele jardim, mas ele só não podia comer da árvore do bem e do mal, porque certamente quando eles comessem, eles morreriam. Mas a palavra do Senhor diz que pela desobediência, agora eles consumem aquele fruto. E também firma-se neles o pecado. Porque no momento que o homem e a mulher, os seus olhos estavam vendados, ele só vivia espiritual. Ele não sabia o que era o carnal. O homem olhava para a mulher e ele não sabia que ela estava nua. A mulher olhava para o homem e não sabia que ele estava nua. Ambos olhavam uns para os outros e não sabia discernir o que era natural para a consciência contaminada, porque eles não tinham consciência pecaminosa. Eles eram santos, imagem e semelhança de Deus, tinha todo o contato com Deus, via a face de Deus, eles estavam em constante momento ali com o Senhor. Mas no momento que eles desobedeceu, muitos acham que esse fruto foi simplesmente um fruto, muitos dizem que é maçã, mas a Bíblia não diz. Mas a Bíblia traz para a minha consciência e para a tua consciência que a desobediência ela começa de dentro para fora. Enquanto que dentro havia obediência, então a desobediência não podia se manifestar. Então quando o homem resolve desobedecer a Deus, então a palavra do Senhor vai dizer que Deus não tenta ninguém. E também Deus não pode ser tentado. No livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versos 13 vai estar escrito que Deus não tenta ninguém. E por ele também, ele não tenta e ninguém deve o tentar. Mas todo homem, aleluia, é tentado pelas tuas próprias concupiscências, ou seja, desejos, aleluia, gerado pela tua consciência e pelas tuas emoções, que faz com que ele vê, deseja, admira, toma para si, aleluia, aquele desejo que faz com que ele dê luz ao pecado. E quando ele gera luz, ou seja, o desejo é maior do que o espiritual, certamente vai consumar esse pecado. E quando, aleluia, consumado esse pecado, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Então foi aí que aconteceu com Adão e Eva, eles perderam o sentido puro e ganhou um sentido contaminado. Então houve uma morte espiritual. Então um olhando pelo outro, a primeira coisa que ele descobre é que eles estavam nus. Era coisas que para ele, imagina um animal, ele anda, ele não vê que ele está nu, porque eles não têm raciocínio que eles estão nus. Então eles não percebem pecado, eles não percebem coisas, porque eles não têm consciência para perceber aquelas ações. Mas o ser humano, ele perdeu essa sã consciência. Então a palavra do Senhor diz que houve a morte espiritual. O contato dele com Deus já foi separado. Então o homem já perdeu a salvação desde o jardim. Quando desobedeceu a Deus e a tua visão for aberta, aleluias, para que ele vivesse o carnal. Vivendo o homem o carnal, logo ele perdeu a salvação, porque ele esqueceu do natural, de uma vida que ele tinha com Deus. Então agora esses homens na terra, eu e você na terra, a nossa consciência ela é carnal. Então para que viesse nós novamente voltar à essência do jardim, voltar à pureza, Deus novamente ele olha para a terra, vê a iniquidade se multiplicar. O Senhor olha que o povo não ia dar salvação. O povo estava totalmente corrompido. Deus tendo destruído tudo com a água do dilúvio, mas o Senhor ele vai dizer para Noé que ele não destruiria mais nem os animais, nada neste mundo com água.
Porque certamente o homem, desde a tua meninice, ele diz, o coração do homem já é mau. Então nós já herda algo desde da nossa nascença e do nosso crescimento vai desenvolver ou coisas boas ou coisas ruins. Tem criança que ele já nasce com aptidão para servir a Deus. Tem criança que ele já nasce com aptidão e caminha para os caminhos tortuosos. Então a gente diz, não, mas eu criei na casa de Deus. Mas o pensamento dele já pendia para os caminhos maus. Tem criança que ele vai passar a vida dele e ele vai servir a Deus. Como a gente vê muito na Bíblia. Quantos cresceram com aptidões já gerada de dentro de si um amor pela servir a Deus. E muitos vão ter que aprender a servir a Deus. Esse é o nosso caso. Nós tivemos que aprender. Então, para aprender a servir a Deus, é por isso que o Senhor permitiu o templo, permitiu um lugar que todos congregassem, para que todos viessem a aprender dele. Aí a palavra diz que Deus, ele olha para a terra agora e vê, não havia um sequer que buscasse conhecimento de Deus. Não havia pessoas na terra que buscassem sabedoria de Deus. O povo se corrompia mais do que voltava para Deus. E assim a humanidade foi se multiplicando, gerações por gerações, e os corações se corrompendo. Já não havia mais esperança para a salvação. E Deus, ele olha para a terra e envia o teu filho amado. E agora começa os feitos de Jesus. Ele primeiro disse da tua glória, de tudo que ele tinha, porque ele precisava quebrantar o coração do homem. Porque o homem não sabia o que era um quebrantamento de coração. O homem não sabia o que era voltar à essência, um diálogo com Deus, uma vida com Deus. Então o homem logo ele estava longe da salvação. E por estar longe da salvação, igreja, aleluias, logo o Senhor Jesus Cristo, ele começa a trabalhar. Então a palavra do Senhor já mostra para mim e para você em Ezequiel 37, no versos 4, que o Senhor diz que para nós viver, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. E Jesus agora ele vem com essa sabedoria instruir o homem na palavra do Senhor. E quando Jesus Cristo ele vem para instruir, para quebrantar a dureza do coração do homem, um caminho que o homem se perdeu, agora ele queria colocar certamente na direção reta para que o homem não se perdesse. E a palavra do Senhor vai dizer, enquanto Jesus ele estava trabalhando nesse projeto de salvação, a palavra do Senhor vai dizer, Jesus sempre buscou mostrar para o teu discípulo que o caminho da salvação era ser lavado pela palavra. Então quem não deixar a palavra entrar dentro de si e fazer ela surtir efeito de dentro para fora, de maneira alguma a gente pode herdar a salvação. Porque sem a palavra o Senhor diz que não há vida. Por mais que nós busquemos de tudo para fazer avivamento, para fazer aquilo outro, sem a palavra no nosso interior não há vida. E a palavra do Senhor Jesus, ele vai mostrar que mesmo que Pedro andava com ele, que o discípulo andava com ele, ele vai dizer para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te andar, porém eu roguei para que você não fosse tentado, porque você não ia suportar. Mas quando você se converter, aí tu pode dizer para teus irmãos. Então, amada igreja do Senhor, mesmo que nós esteja na igreja, conhecemos Jesus, apregoamos a palavra do Senhor, mas entende quando essa palavra ainda não tiver nos transformado do interior, nós ainda não está convertido. Nós pode ter mudado algumas coisas, mas enquanto nós estiver na terra, Apocalipse 22:11 vai dizer, aqueles que é sujo, se suje ainda mais. Então vai haver pessoas que ela está na casa, ela sabe que ela está se prostituindo, ela vai continuar se prostituindo. Ela conhece a palavra, prega a palavra, mas vai continuar se prostituindo. Tem pessoas que sabem que precisa, que não pode roubar, mas tem pessoas que ainda vai continuar roubando. Ela vai defraudar alguém, e mesmo assim, ela vai comprar alguma coisa e não vai pagar.
Ela vai viver uma vida que é para ela, está normal, mas precisa de conversão. Quem se converte é diferente, por isso Jesus diz, só dá testemunho depois de se converter. Para ter salvação nas nossas vidas, não é simplesmente nós estar na igreja com a Bíblia. A salvação, Jesus começa a mostrar para Pedro que precisa de conversão. Ele mostra para Pedro que precisa de transformação. Ele mostra para mim e para ti que ela vai além do que eu e você imagina. Ele mostrava para o teu discípulo que não era só andar com Jesus, mas precisava ser transformado por Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai mostrar, nesse texto que nós terminamos de meditar, Jesus Cristo agora ele está ali, instruindo os teus discípulos. Mas este homem, ele chega até o Senhor Jesus Cristo para mostrar para Jesus, não, eu guardo os mandamentos, eu sou crente. Tipo, você só não está olhando para mim, você não está vendo as minhas vestes, você não está vendo que eu também sou filho de Abraão, você não está vendo que eu sou servo? Foi mais ou menos isso. Mas Jesus vai olhar para ele e Jesus vai ver que não era guardar, era viver. Ele vai dizer bem assim, o que ele podia fazer para herdar o reino do céu. Então, para herdar a salvação, Jesus agora vai tratar com ele, para herdar a salvação no reino. Imagina um homem que passou a sua mocidade todinha guardando a palavra. Ele era crente, passou a sua mocidade todinha guardando os mandamentos. Ele tinha na consciência dele que ele guardava, que ele vivia. E quando eu e você está disperso da compreensão, da interação com o nosso interior, com o nosso intelectual com Deus, de repente nós vai cobrir a parte de fora e do interior vai ficar descoberta. Então Jesus ele vai mostrar para este homem que não bastava só guardar os mandamentos. Jesus se alegrou porque Jesus ele viu verdadeiramente que ele guardava. Jesus, quando olha para mim e para ti, ele vê que nós vem na igreja. Ele vê que você vem cansado, mas tu vem. Ele vê que você precisava estar em casa descansando, mas você veio. Ele vê que você vem cantar, que você vem pregar. Ele vê. Mas não é o suficiente para dizer assim que tu foi transformado, que nós fomos libertos, que nós estamos postos, se nós morrer hoje, nós vamos para a glória. Então o tempo que Jesus dá para mim e para ti na casa e na terra é para salvar a vida, é para que nós seja transformados. E Jesus mostra para ele que o tempo que ele passou na casa, que ele guardava os mandamentos, o Senhor se alegrou porque ele viu verdadeiramente que ele guardava, mas ele nunca foi transformado, porque os apegos que ele tinha impossibilitou ele da glória, impossibilitou ele de herança no céu. Porque quem busca as coisas deste mundo, ele pode pregar, ele pode profetizar, ele pode ganhar alma para o reino do céu, ele pode expulsar demônio, ele pode fazer coisas tremendas, porque o Espírito Santo ele dá dons. Mas Jesus disse que naquele dia muitos virão dizendo, contando os teus feitos, eu evangelizei, eu preguei no teu nome, expulsei demônio, fiz milagres, prodígio, mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Então, entende, não é os seus feitos aqui, mas é o que está feito aqui dentro. É o que está feito no teu coração, é o que está feito na tua alma, que vai dizer se tu tem lugar no céu ou não. Por isso nós temos que ter cuidado. A palavra do Senhor, Jesus viu que esse homem tinha feito de tudo, que esse homem guardou, mas por causa dos teus bens, a tristeza que veio na alma desse homem para desfazer das coisas desse mundo, e o Senhor diz, agora me segue. Jesus disse que esse homem agora sai triste. Ele diz que dificilmente um rico entrará no reino do céu. A gente vê que Abraão era um homem rico, mas Abraão não tinha apego à riqueza. Jó era um homem rico, mas ele não tinha apego à riqueza. Davi era um homem rico, mas não tinha apego à riqueza. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo,
Jesus mostra que esse homem sentiu tristeza. Quantas pessoas não sentem tristeza para desfazer daquilo que é da carne para ser salvos? A palavra do Senhor, ela é fiel para com a minha vida e para com a sua vida. A palavra do Senhor diz para nós em Mateus capítulo de número 6, aleluia, a partir do verso 19, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar a respeito dos tesouros. Ele diz que nós não podemos juntar nessa terra tesouros na terra, aonde o ferrugem consome, e, aleluia, e as traças, eles consomem a riqueza. Você vai estar ganhando, mas tu sempre vai estar perdendo. Alguém sempre vai estar tirando o que tu está ganhando. Ou você nunca pensa que tu vai levar tudo quando morrer. Aí Jesus, ele vai dizer que nós precisamos juntar tesouro no céu. Porque juntando o tesouro no céu, ele disse, lá nem a traça, nem o ferrugem consome, e nenhum ladrão pode minar. Mas ele deixa claro, aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então Jesus, ele mostra para mim e para ti, teu coração precisa estar no céu. Teu coração precisa voltar para o céu. O teu pensamento tem que voltar para o céu. Porque se o nosso pensamento e o nosso coração não voltar para o céu, eu vou querer, ainda que seja poucas coisas que eu possa adquirir, eu vou dedicar para mim conseguir. E nesse pouco espaço de tempo que eu quero conseguir, eu vou perder meu tempo de oração. Eu vou perder meu tempo de jejum. Eu vou perder meu tempo na palavra. Eu vou perder meu tempo na adoração. Eu vou perder meu tempo de dedicação ao Senhor. Eu vou perder meu tempo de estar com Deus e aprender mais de Deus. Porque eu vou estar sempre ocupada com os meus afazeres. E isso vai me limitar. Eu adquiri minha salvação. Por mais pouca coisa que seja. Se você quiser comprar um carro, você vai se dedicar para comprar um carro. E de repente tu pode até conseguir 2 empregos. E tu diz assim, não, mas eu não estou buscando riqueza na terra. Mas só de tu arranjar 2 empregos para conseguir um carro, você já vai perder a tua vida com Deus. A tua dedicação com Deus. Teu coração vai estar aplicado aonde tu quer. E aonde tu quer é o quê? É coisa terrena. E Jesus, ele está mostrando que muitos estão aplicando o coração nas coisas terrenas. E o coração dele está voltado naquilo que ele quer. As coisas podem acontecer na minha e na tua vida, independente, aleluia, do que nós estamos buscando na terra. Nós precisamos buscar em Deus. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você em Colossenses capítulo 3. A palavra do Senhor, ela deixa claro para mim e para ti. Se já ressuscitaste com Cristo, buscaste as coisas de cima, de onde Ele está à destra do Pai, sentado. E não buscais as coisas terrenas, porque os vossos membros já estão mortificados. Ele diz que nossos membros estão mortificados. Ele diz que o nosso corpo precisa estar morto para qualquer coisa que leva a nossa consciência, o nosso coração a desejar tanto aquilo, ao ponto de tirar, de nos desconectar do reino de Deus. Então o buscar, aleluia, as coisas de cima, é você elevar mais o teu coração. Quer salvação? Ele diz, busca mais de Deus. Busca mais vida com Deus. Quanto mais vida com Deus você buscar, mais crescimento tu tem. Aleluia, a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para ti. Igreja, você nota, porque às vezes eu vou passando, vou indo, viu? Mas se quiser acompanhar na Bíblia, pode acompanhar na Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro, no capítulo de número 3, no verso 18, ele vai dizer que nós temos que aprender do Senhor Jesus Cristo. Crescei-vos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e dei graça a Ele por tudo. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, não tem outro caminho da salvação para a minha vida e para a sua vida se nós não reconhecer os feitos de Jesus. E o que nós temos que fazer? Ele já fez, ele já desceu, ele já instruiu, ele já retornou para a glória, ele já rasgou o véu que tinha a diferença entre nós e Deus, que impedia a nossa salvação, o nosso contato com Deus. Ele já fez isso. Aleluias.
E a palavra do Senhor deixa claro para mim e para você, que quando Jesus, ele rasgou esse véu do templo que foi rasgado, era aquele mesmo véu que está em Isaías 59:2, que nós põe, por causa do nosso pecado, a gente faz diferença entre nós e Deus, que faz com que ele põe o véu e vira as costas para que não nos ouça. E Jesus na cruz do Calvário, quando ele entrega o teu espírito a Deus, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e estava consumado e tirado aí o impedimento da salvação e do compartilhamento, do contato de Deus para com os homens. Jesus naquele dia ele fez por mim e por ti. Naquele tempo só o sacerdote tinha direito à palavra, de ensinar a palavra. Hoje em dia a palavra está nas tuas mãos, na tua casa, na tua vida. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluias, ele está contigo todo dia para te instruir, para te capacitar. Então agora cabe a cada um de nós. Jesus ele fez, o Espírito Santo está fazendo até a consumação do século do século. Mas é preciso eu e você entender que o Senhor Jesus Cristo ele disse: está mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino do céu. Aí muitas pessoas eles imaginam logo que o camelo é aquele que tem uma corcunda nas costas. Mas a palavra do Senhor vai deixar claro que não é esse camelo que Jesus está dizendo. Há nas embarcações uma corda grossa que atraca os barcos, navio quando chega. Aquela corda grossona é chamada de camelo. E eu vim saber isso pelo pescador. E era isso que Jesus estava falando. Essa linha, essa corda, ela pode passar pelo fundo de uma agulha. Mas um rico não pode passar no reino do céu. Porque aonde está ligado o teu coração, ele perde toda a sua passagem, porque a porta é estreita. E o caminho, ele é o quê? Apertado. Mas ele diz, uma linha, ela passa. Essa corda, por mais grossa que ela seja, ela ainda pode passar. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, entenda uma coisa. A salvação do Senhor para a minha e para a tua vida, ela está alicerçada na palavra. Ela está alicerçada no conhecimento do que eu e você está fazendo para ser salvo. Será que nós estamos se preparando apenas para vir para a igreja? Será que nós estamos apenas se preparando para vir para um culto? Será que nós preparamos apenas um louvor para cantar? Para levantar o povo? Será que nós preparamos apenas uma pregação para pregoar? Ou nós estamos buscando preparar a nossa alma para ser salvo? Porque a palavra ela traz salvação. Mas é preciso eu e você entender se nós estamos utilizando ela para ser salvo. Ou nós estamos utilizando ela para um momento terreno. Só apenas para pregar. Só apenas para chamar a atenção do povo. Então nesta noite, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor ele requer mais de mim e de ti. A palavra do Senhor ela deixa claro para mim e para você em Lucas capítulo 19. A palavra do Senhor ela vai dizer a respeito do publicano Zaqueu. A palavra vai dizer que Zaqueu era um homem que, pelo olhar de muitos, ele não poderia ser salvo. Jesus não poderia entrar na casa dele, porque ele era visto como um ladrão, homem que tirava das pessoas. Então aquele homem não podia ter salvação. Aquele homem já estava condenado. Mas Jesus agora ele chega naquela cidade, aquele homem se esforça para ver Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que o esforço daquele homem era só para ver. Mas eu e você não sabem o que estava no coração de Zaqueu. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Jesus ele manda Zaqueu descer daquela sicomora. Zaqueu desce e ele disse: hoje a salvação ela entra na tua casa. E quando o Senhor disse no versos 9 que a salvação ela entra na tua casa, Jesus estava mostrando para ele que tudo que ele tinha feito, ele não estava olhando o problema dele, mas quando ele se esforçou e o que estava no coração dele tinha fé para ser salvo,
para que Jesus entrasse na casa dele. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluias, que quando Deus ele toma Abraão e manda que Abraão sacrifica o teu filho, que Abraão sobe até o monte Sinai, aleluias, para ali sacrificar o filho dele, a palavra do Senhor diz que agora o anjo do Senhor, ele brada, cessa aquele sacrifício, mas ele dá uma ordem dizendo que seria bendito toda a herança de Abraão e todas as nações da terra. Mas por quê? Porque o feito, ele ouviu, o anjo disse, tu ouviu a voz do Senhor e tu obedeceu. E por causa disso, eu e você foi abençoado para ganhar a salvação. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor ele entra na casa de Zaqueu, que ele diz que a salvação chegou na casa de Zaqueu, ainda que muitos olhavam e não entendiam o trabalhar de Jesus, Jesus agora ele vai dizer para Zaqueu, ele vai dizer para o povo, que ele veio buscar, que aquele era filho de Abraão, e ele veio buscar, aleluia, aquele que tinha se perdido. Então Jesus ele começa a mostrar para os teus discípulos, para a multidão que estava acusando, que a salvação, desde quando Deus fez a promessa que todas as nações seriam abençoadas, a salvação ela entraria nas casas. Só bastava ter fé. E Zaqueu ele tinha fé, porque todos que têm fé, eles são chamados filhos de Abraão. E se tu tem fé, Jesus já entrou na tua casa, e por isso que tu está na igreja. Você já está aqui, porque tu teve fé para que ele entrasse na tua casa. Ele disse que veio buscar o que tinha se perdido, porque Deus, quando ele olhou para a terra, ele viu que não havia ninguém que buscasse o Deus conhecimento. Dentro do jardim o povo veio se perdendo, ainda que passou o dilúvio, que o povo se multiplicou, o povo continuava se perdendo, e Jesus veio buscar aqueles que tinham se perdido para ser salvo. Amém, igreja? Amém. E nessa salvação, nesse livramento que o Senhor deu, e esse escape, Jesus estava trabalhando. Jesus está trabalhando na tua vida, na tua casa. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, o problema do homem na terra é porque ele só pensa aqui. Ele não pensa vida com Jesus. Ele não pensa vida com Deus. Ele pensa aqui, porque ele foi ensinado aqui. Ele aprendeu aqui na terra. A visão dele é constituída na terra. Então o coração dele deixa de ser desejoso para com Deus, porque toda a criação dele foi na terra. E para nós ser libertos, esvaziar de nós mesmos, nós precisamos entender que nós não é deste mundo. Nós somos peregrinos, mas foi nos dado oportunidade da salvação entrar em nossa casa para nós ser salvos. Mas como nós vamos ser salvos se nós não exercer a palavra? Podemos ser salvos só pregando? De maneira alguma. Possamos ser salvos só orando? De maneira alguma. Tem muitos crentes que é homens, mulheres de oração, mas a palavra nunca entrou dentro do coração para ser transformada. Ainda a língua fala muito, ainda o coração é endurecido, ainda ele não vive segundo a palavra do Senhor, ainda ele vive meio lá, que meio cá, uma hora ele está firme, uma hora ele está fraco, uma hora ele está de pé, uma hora não está, uma hora ele é crente, uma hora não é crente. Existem muitos desse tipo, porque ainda não entendeu que a tua vida não é deste mundo. E para mim e você entender que nossa vida não é deste mundo, nós precisamos esvaziar de nós. Quer salvação? Vamos esvaziar. Vamos parar de desejar as coisas desse mundo. Vamos parar de desejar a moda deste mundo. Vamos parar de desejar as coisas desse mundo. Vamos parar de aplicar o nosso coração às coisas deste mundo. Um exemplo. Nosso pastor é um homem de oração. É homem de oração, homem de monte. Agora, no dia que ele trabalha, não tem ninguém para ajudar ele. Ele trabalha o tempo todo na construção.
Trabalha lá na casa dele também, porque ele tem que fazer tudo. Ele ainda vai na casa do irmão que tem que orar, ele vai na casa do outro que tem que orar. Quando chega de noite, ele não pode nem dormir direito. Isso é verdade. Ele está cansado, fadigado. Agora imagina. E no outro dia seguinte ele tem que chegar e tem que ministrar a palavra. Ele teve uma vida, uma rotina estressante, cansado, porque não teve ninguém para ajudar. Aí eu pergunto, como vai ser o dia dele? Ali para estar ministrando, com vigor do Espírito Santo ele faz, por amor. Mas a mente dele não vai estar mesmo. Se ele prosseguir continuamente, ele vai se enfraquecer. Porque o tipo de oração dele começa a cair. Qualquer homem ou mulher de oração. Porque é muito trabalho. É muita coisa para fazer. O corpo da gente, nós somos pó da terra. E quando nós se fadiga, é muita coisa para fazer, o nosso corpo começa a se debilitar. Vem tanta coisa. Aí de repente você fala, é uma enfermidade, não você está maligna, não. O cansaço, a imunidade baixa, o desgaste físico. E de repente você começa a enfraquecer. Mas ele é homem de Deus. Ele sabe que ele não pode voltar para trás. E ele vai se rastejando, mas vai. Aí daqui a pouco Jesus vai lá e anima ele de novo, ele está de pé de novo. E tudo de novo. Agora eu te pergunto. O nosso irmão que voltou agora para Jesus, aliançou com Jesus. Se ele passar essa mesma rotina que o pastor, ele vai ficar de pé? Não fica. Por que não fica? Porque é muito cansaço, é muito desgaste. Para um corpo que está já no espiritual, você vai se arrastando assim pela misericórdia, pedindo socorro para Jesus. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, me ajuda, me fortalece. Senhor, ai que coisa, que fraqueza que me bateu agora. Jesus, mas eu preciso dar continuidade. E de repente o Senhor vai, mas isso para quem já está fortalecido. E vem as fraquezas, as lutas, o cansaço. Mas para quem está começando a se engatilhar, é o que Jesus mostra para mim e para ti. Por isso que há muita dedicação à fraqueza e à queda do homem. O Senhor ele vai dizer na parábola aonde ele semeou. Aleluia, onde ele semeou. E ele vai dizer que quando ele foi semeando, havia corações onde a palavra caiu, que era só no caminho, recebeu com alegria, mas veio Satanás e tirou. Ele começa a dizer que caiu no meio do pedregado, ou seja, o coração era tão duro que a pessoa recebeu e de repente se afastou. Ele vai começar a dizer que também semeou a palavra no meio dos espinhos, mas ali os espinhos sufocou. E ele vai mostrar que esse coração, aquela pessoa que recebeu essa palavra, de repente ela começou a crescer. Ela estava alegre, ela estava pregando, ela estava cantando, ela estava fazendo a obra. E de repente, ela se preocupou com as coisas do mundo. Trabalhou demais, buscou demais, se dedicou demais. E de repente ela se sufocou, a palavra se tornou infrutífera. E aquela pessoa volta para o mundão. E você fala, rapaz, a pessoa estava 30 anos na presença de Deus e saiu. A pessoa estava 10 anos e saiu. Era pastor, era missionário, era bispo, mas saiu, caiu. Aí você entende por quê? Porque Jesus disse que quando nós se ocupamos demais com as coisas desse mundo, há espinho que sufoca a palavra dentro de nós. E quando ela sufoca dentro de nós, nós não tem como florescer, frutificar. Aí você vê o crente caiu, era presbítero, mas caiu. Era pastor, mas caiu. Era pastora, mas caiu. Era missionária, mas caiu. Olá, você viu? E aí começa. Por que isso? Porque Jesus disse, a ocupação. Então cuidado com as ocupações. A ocupação ela pode tirar a tua salvação.
como a gente vê muitos caindo. Mas Jesus vai dizer que também a semente caiu em boa terra. O quarto coração, ele disse que a terra era boa. Não só frutificou, mas ele disse que 30, 60 e outros 100. Quem não conseguiu frutificar 100, mas frutificou 60. E quem não conseguiu 60, mais 30. Mas ele disse, mas estava lá firme. Vem luta, vem vento, vem tempestade. Mas ele disse, mas está lá. Os frutos do Espírito Santo, ele cresceu dentro desse crente. Então, igreja, para mim e você ser salvo, a palavra tem que fluir dentro de nós. Ela tem que haver uma movimentação diferente. A gente tem que pensar diferente, a gente tem que viver diferente. Porque senão o nosso corpo, ele nos leva a aprender a buscar as coisas desse mundo. E não é fácil dizer assim, não, eu vou buscar minha salvação, eu quero ser diferente. Eu digo para você que não é fácil, mas não é impossível. Aleluia. O discípulo, ele se preocupou e perguntou assim, mas Senhor, quem pode se salvar? Porque Jesus disse que o rico não ia entrar no reino do céu. Eles entenderam que também eles tinham os apegos deles. Aleluias. Mas aí ele se preocupa, ele fala, então quem pode ser salvo? Se eu deixei a minha casa, o meu trabalho, deixei de fazer aquilo, deixei de fazer aquilo outro, e eu agora estou aqui, mas o Senhor... E o Senhor disse assim, então quem é que vai salvar? Aí Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então entende, igreja, ainda que os discípulos deixou algumas coisas, não era suficiente para ser salvo, porque era impossível para mim e para ti, e não era algumas coisas. Jesus disse, quem ama a tua vida, perdê-la. É preciso tu perder, mas quem perder a tua vida por amor de mim, ele disse, achará. E todos que deixou mãe, pai, filho, deixou tudo para trás, tudo que tinha, se despiu, e agora ele disse, e me segue, ele disse, herdará tanto nesta vida, como na vida vindoura. Então tem salvação se nós despedir tudo, não é algumas coisas. Quer salvação? Ele disse que é tudo. E às vezes nós queremos despir só de algumas coisas, mas o que está na consciência e no coração a gente não quer. Porque a gente não vê, a gente só executa. A gente não toca, mas a gente exerce. Então isso a gente não quer tirar. Por quê? Se eu ver que está aqui na mesa, não, eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui não é daqui. Então eu tiro. Mas se tiver aqui dentro e aqui, eu não vou me preocupar, porque não está me impedindo eu passar nem andar, nem eu ver. Então eu vou seguir da mesma maneira. Então Jesus, ele mostra para mim e para ti, para as nossas vidas, que a nossa salvação, ela começa no interior. A limpeza é no coração. Se até agora tu limpou o que estava fora, começa agora a rasgar o que está dentro. Começa a tirar. Vem pensamento, Jesus, queima Jesus. Está repreendido tal pensamento. Vem alguém? Não. Repreende, em nome de Jesus. Senhor, como o Senhor quer que eu faça? E ouvir a voz de Deus não é para todos, tá, igreja? Não é para todos. É para quem quer vida com Ele. Porque o povo, o Senhor disse para Moisés, Moisés disse ao povo que jejua por 3 dias, no terceiro dia se lava e vem até a mim. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo jejuou. Jejuou ou não jejuou, pastor? Por 3 dias, terceiro dia se lavou. Mas quando chega no monte, o Senhor diz, Moisés, diz o povo que para. E não se aproxima do monte, porque se aproximar, eles morrerão. Até um animal que toca aqui vai morrer. Porque Deus viu o povo, ainda que eles jejuou, mas não foi suficiente para ele ser convertido. Mas mesmo assim, o Senhor começou a falar. Diz que era como voz de relâmpago, de trovão, e o povo não entendia nada. Porque quem não tem ouvido atencioso para entender o que Deus fala, ele vai achar que é qualquer barulho. E de repente eles olham para Moisés e dizem, Moisés, fala você conosco. Mas que não fale Deus para que nós não morra. Aí Deus faz o quê? Usa Moisés.
dá os mandamentos para Moisés. Moisés dá o mandamento para o meu povo. Passa os estatutos para o meu povo, para que ele seja salvo. Aí Moisés passa, o povo levanta a mão e diz: tudo que o Senhor disse, nós aceitamos. Aí é levantado o altar, preparado o sacrifício. E ali de repente é aspergido sangue como a primeira aliança. E o povo tinha aceitado. Mas o povo cumpriu? O povo não cumpriu. O povo apenas disse que ia aceitar. Então o problema da gente é que a gente não quer ouvir Deus. A gente quer ouvir o que o homem fala, mas nós não quer cumprir. Então Deus fez o quê? Deus colocou agora o homem para falar. E Deus usa o homem para falar. E quando Deus usa o homem para falar, aí muitos não querem aceitar o que é de Deus. Mas ele disse que era para os homens falar. Era para Moisés falar, porque eles não queriam ouvir Deus para não morrer. Então Deus está à procura de todos para ele falar. Mas porém os ouvidos ainda estão tapados para não ouvir a Deus. Por causa da dureza do coração. O problema não está no ouvido, o problema está no coração. Deus fala o tempo todo. Então Moisés ali ele começa a instruir o povo e mostrar para o povo que a salvação para entrar na terra prometida era obedecer os mandamentos, os estatutos e cumprir para ser salvo. E o povo achou difícil. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele começa mais uma vez em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, Jesus ele começa mais uma vez a lhe ensinar os discípulos e convidando ao povo, dizendo: vinde a mim todos cansados e oprimidos. E ele disse: eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E ele começa a instruir, dizer: e tereis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele disse, é leve. Então começa a entender, igreja. Jesus ele começa a fazer um movimento diferente, convidando ao povo, dizendo: tu vai ter descanso. É para a sua alma, é para o teu coração, é para a tua alma. Você que vai ser salvo. Vem para mim. Eu não vou te dar fardo. E realmente, ele não deu fardo. Ele apenas continuou te dando estatutos, mandamentos. Viva a palavra. Adquire para si mais amor. Porque quando você adquire mais amor para você, você começa a se libertar de você. Porque nós só temos amor uns com quem é nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos ou parentes. E às vezes tem pessoas que não têm amor nem para o seu parente. Se encontra, às vezes passa até de longe: é irmão. Eu conheço família que toda vez que se encontra, o pau quebra. Então tem família que não tem amor por si mesmo, e muito menos pelos teus próximos. Como vai amar a Deus? E sendo crente. Então nós precisamos, Jesus ele começa a dizer, ele alivia, ele tira nosso peso, ele tira a nossa culpa, e ele diz: eu só te dou mandamento, só te dou a minha palavra para tu viver, para você carregar. E ela não vai ter peso para você carregar na mão, para você carregar nas costas. Você só vai aliviar a tua alma. Você só vai aliviar a tua consciência. E assim tu vai poder prosseguir no caminho da salvação. Estamos entendendo, igreja? O caminho está ligado na palavra. A natureza transformada é a de dentro, não é a de fora. A de fora nós podemos olhar para qualquer um e dizer assim: é crente. Mas quem olha para dentro de nós é Deus. Então ele vai olhar para mim e para ti e vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então é ele que vai dizer. Ainda que alguém diz o contrário neste mundo, mas quem tem que saber que está salvo é eu e você. É eu e você que tem que saber como nós estamos exercendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida. A palavra do Senhor, ela diz em Eclesiastes, no capítulo de número 5, a palavra do Senhor, ela vai dizer que nós devemos vigiar os nossos pés quando entrar na casa do Senhor. Chegar para ouvir é melhor do que falar.
do que nós fazer sacrifício de tolo, fazendo com que a nossa boca profere muitas palavras, multidão de palavras, fazendo pecar a nossa carne. Aí ele diz, mas Deus está no céu e vocês ainda estão na terra. E ele começa, Salomão, ele começa dizendo que, e quando nós fizer algum propósito com Deus, que nós rapidamente, nós cumpra. E qual é o nosso propósito com Deus? E de Deus para conosco? É salvação. Eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. Não é que você fez um propósito, se você fez algum propósito de alguma outra coisa, de algum voto, é contigo. Mas o nosso propósito, o nosso voto com Deus e de Deus conosco é salvação, é vida por vida. E ele diz, não tarda de cumprir, vai rápido para cumprir. Porque ele diz, depois no dia diante do anjo do Senhor, que foi ele, por que se levantaria a ira do Senhor contra vós? Então nós somos o causador da ira do Senhor. Se pessoas sofrem na terra, é porque nós somos os culpados. Vem enchente, alaga uma cidade, vem furacão e destrói, a terra se abala, tantas coisas acontecem, guerras e guerra, porque a igreja do Senhor na terra é culpada. É a igreja. O Senhor nos chamou como sal da terra e luz do mundo. Mas aí, se nós falhamos, todo o povo sofre. Por quê? A incumbência de salvar e de levar luz e salvação para os ímpios, que não têm o conhecimento de Deus, é a igreja. Então você tem uma incumbência de Deus na tua vida, para você iluminar o caminho de alguém. Mas se eu e você falha, há uma cidade toda que entra em choque. A gente vê que toda vez que Israel pecava diante de Deus, a gente vê que não era só Israel que sofria. A fome vinha por toda parte. Mas Deus lá na frente, ele já abria as portas para que o povo não morresse de fome. Então, igreja, o Senhor disse na tua palavra, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e arrepender dos teus pecados, ele disse, se converter a mim, eu ouvirei do céu. Então olha o que ele diz, quando nós se converte, ele ouve do céu, ele perdoa nosso pecado e sará. Aí muitas vezes a gente pensa que a terra é só o coração, mas ele perdoa os pecados, já fala em geral o pecado, mas a terra, porque a terra é ferida, a pestilência, a praga, a fome, a sede, sequidão. O Senhor cessava as águas do céu, para não cessava a água para o povo não tomar. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele enviava ali as guerras. Por quê? Por causa do povo, porque era o meu povo que chama pelo meu nome. Não era o povo que está lá fora que vai receber a salvação sozinho. Ele precisa que tu seja a luz. Mas como eu e você vai ser a luz se nós estiver apagado sem a palavra? Se nós estiver sem a nossa salvação? Então seja o canal de bênção na vida de alguém. Seja testemunho na tua rua, na tua casa, na tua congregação, no teu trabalho, que as pessoas te olham e te dizem assim, ó, não, ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, eles são diferentes. É o falar, o andar, o assentar. A gente não vê aquelas coisas, aquelas conversas, entendeu? Então assim, amada igreja do Senhor, isso faz parte da salvação. Transformação. Sem a transformação na minha e na tua vida, não há para nossas vidas salvação. A palavra do Senhor diz, aleluias, no Salmos de número 2, a partir do verso de número 10, a palavra, o salmista ele vai dizer assim, deixai reis da terra serem instruídos, para que seja juízo na terra. Beijai ao filho, enquanto não se levanta a ira, servir a Deus com temor e com tremor. Então, igreja,
Há uma ordem para que nós sejamos instruídos. E ele diz, por Jesus Cristo. Porque o início do salmo ele vai dizer, tu és meu filho e hoje eu te gerei. E te dou a terra por possessão e as nações por herança. E depois ele vai dizendo sobre essa instrução que nós temos que deixar ser instruído na terra por Jesus Cristo. Porque certamente a ira dele se levantará. Ele veio como Salvador, o Redentor, nos mostrou o caminho da salvação, nos deu a oportunidade de retornar, aleluias, a primeira essência, ao primeiro amor. E a palavra do Senhor agora está dizendo que naquele tempo se levantará a ira dele. É naquele dia que ele vai dizer, como está escrito em Mateus 25, no 31, que haverá o julgamento. Ele não vai estar lá mais como Salvador, ele vai estar lá agora como juiz. Ele não vai estar lá como advogado, ele vai estar lá como juiz. É separando as ovelhas do bode. Quem vai ser salvo? Quem é digno de se assentar à mesa com o Cordeiro? Então, quando o pastor falou esse tema de salvação, eu achei muito importante, porque são coisas que às vezes no meio da pregação a gente prega, mas não com tanta eficácia para que a gente entenda onde é a transformação. Às vezes a mensagem ela até chega, mas às vezes não deixa que nós seja por completo e ter o entendimento para ser lapidado. E às vezes a gente pega metade, mas quando você está no ensino, quando você está compreendendo por onde começa a transformação no nosso interior, você vai entender quais os cuidados que tu tem que ter para servir a Deus. E quais os cuidados que você tem que ter com a tua vida. Jesus ele não morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e voltou para o céu e vai retornar para que eu e você perca a salvação, igreja. Ele não passou por tudo para eu e você perder a salvação. É por isso que eu e você temos que entender que nós precisamos dessa salvação. E para nós ser salvos, nós precisamos cuidar de nós. Igual a gente cuida de uma criança. A gente não vai deixar ela lá suja. A gente não vai deixar ela com fome. A gente sabe que ela precisa comer, tomar banho. A gente sabe que ela precisa dormir. A gente sabe que ela precisa ter os cuidados. Então nós precisamos cuidar da nossa alma desse jeito. Alimentando ela, lavando ela e deixando ela em paz e tranquila, descansando com o Senhor. E isso depende de mim e de ti. Cuidar das nossas vidas, daquilo que nós não estamos vendo, mas a gente sabe que está dentro de nós. Isso aqui só é uma capa. Quando tira o fôlego de vida, a capa cai e não presta mais para nada, desmancha na terra e volta para o pó. Aí Salomão vai dizer em Eclesiastes 12:13: de tudo que nós temos ouvido, o fim de tudo é temer a Deus e guardar os teus mandamentos. Então tu quer ser salvo? Aqui está o fim de tudo que a gente ouviu. Guardar os mandamentos. Mas não guarda como um homem rico. Ele só guardou, ele não foi transformado. Não se apega com as coisas desse mundo, para não te cansar e te matar. Fecha o olho carnal e abra os espiritual. Que você vai ver que você não vai querer voltar para essa vida. Você vai olhar para as coisas desse mundo e você vai lá. Não tenho desejo de ir ali, não tenho desejo daquilo, não tenho desejo daquilo. Porque quando a gente fecha o olho para as coisas desse mundo, você está matando a vontade carnal e despertando em si o desejo espiritual para você ser salvo. Então, amada igreja, que esta palavra ela venha fluir no teu coração e você entendendo que para mim e você ser salvo é impossível. Por isso que Jesus precisou vir. Porque só para ele, só para Deus era possível ele fazer transformação em nosso coração. Quando você começar a buscar despertar esse desejo diante de Deus, de só querer tratar a sua alma, o teu espírito,
Fala, Senhor, a partir de hoje em diante, eu quero tratar apenas minha alma e meu espírito. Eu quero mudança no meu coração, eu quero mudança no meu pensamento, eu quero mudança no meu jeito de ser. Eu quero andar e quero sentir a tua presença, eu quero orar e quero ouvir a tua voz. Eu quero uma vida diferente. E você começar no propósito com Deus. Só por este motivo, você vai ver que tua vida nunca mais vai ser a mesma. Os teus horizontes nunca mais vai ser o mesmo. Quando alguém dizer assim, ó, vamos, tal lugar assim, você fala, não, eu preciso. E no dia que tu ficar um diazinho sem orar, a tua alma chora. Porque você não sentiu a presença, você se distanciou. É como se você tivesse, é algo que acontece dentro de ti. Sabe quando aquele namoro que você está começando a namorar, que você não consegue ficar longe da namorada nem do namorado, e fica aquela coisa, não, que você quer ver, quando você vê, você se alegra. Quando você está buscando Jesus, você está naquele romance, é desse jeito. E quando tu pensa que vai sair, você fala, não quero. A hora passa pelas madrugadas e você não vê. De repente você está orando, você pensa que tu está começando, e de repente a glória de Deus, ela é tão grande, presente ali, e você vai orando e você não está sabendo, você não sabe se chora, você não sabe se ora, você não sabe se fala, você não sabe se ouve, e ali quando tu vê, o dia já amanheceu, e quando tu pensa que tu vai, tu fala, não, meu Deus, eu preciso orar, porque tu sabe que é lá que tu encontrou Jesus. Então, igreja, algo esplendoroso, ele acontece dentro de nós, e Jesus, ele se revela. Viu? Ele se revela. Viu? Ele fala. E eu sempre chorava quando as pessoas diziam, eu tive visão, eu vi Jesus. E eu pensei que eu ia falar, Senhor, no meu início da minha caminhada, nova convertida, e eu buscando, depois dos sonhos que Deus tinha me dado, e eu buscando, eu falava, Senhor, todo mundo está falando que te viu, e isso, e eu falava, rapaz, que negócio é esse? Porque todo mundo vê, eu não vejo. Eu falei, Senhor, eu estou em pecado. Mostra meu pecado, porque eu quero saber onde está meu pecado. Porque se todo mundo está vendo, eu também quero ver. E antes que a gente vê Jesus, a gente vê muito demônio. É uma luta travada. Tu pensa que tu vai ver logo o céu aberto, você vai ver muitas trevas. A luta é tremenda. Até você subir de degrau no mundo espiritual, para o ponto de você ter contato com o Senhor. Mas ele está sempre ali perto de você. Mas para você ver, é muita luta. Mas quando você vê, é porque você já tem intimidade. Quando ele se revela para ti, é porque você já tem um vínculo com Deus. Quando você ouve a voz dele de madrugada te chamando, é porque você já tem intimidade com Deus. Quando você acordar de repente assim, tu perdeu o sono e tu fala assim, o que é? E de repente o Senhor diz, ora. Ou ele te despertar e você já estiver orando e de repente você já está lá no chão, já está orando. Então você já tem intimidade com Deus. Então, igreja, libertar de nós mesmos é despir da nossa natureza suja, carnal, e viver Cristo em nós. E não querer se afastar dele. Tá doendo, não, mas eu vou ficar com Cristo. Tá difícil, mas eu quero Jesus. Não estou conseguindo ir lá, Senhor. Mas eu quero, Senhor, eu preciso. E você vai se arrastando. Porque ele já está em ti, você já tem a segurança que você está salvo. Você só precisa prosseguir. E ele te falando aonde tu para, aonde tu vai, aonde que tu faz. E isso é glorioso. Isso é buscar intimidade com Deus. E quando tu começa a buscar a tua salvação, você está buscando intimidade com Deus. Porque elas andam juntas. A salvação com a intimidade. Porque é ela que te auxilia. É você andando assim com o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Muitos pregam sobre o Espírito Santo. Mas eles não sabem que o Espírito Santo é o mesmo Deus. Não existe 3 tronos. Existe o trono do Pai e o trono do Filho. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. No começo, lá estava Deus. E o Espírito pairava sobre a água. Deus não saiu de dentro dele porque ele não é carnal, ele é espiritual.
Era ele que estava em cima da água. João 4. Jesus disse para a mulher samaritana: Deus, o Pai é Espírito, o que importa é que os que o adorem em Espírito e em... Jesus disse, ele é o Espírito. A palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para ti, que Deus, ele é o Pai de Jesus Cristo, sim ou não? E o anjo Gabriel, ele chega diante de Maria e ele diz: a sombra do Espírito passará sobre ti e você gerará. E quem é Deus? Quando Jesus ele desce, morre na cruz, ele desce, mas quem é que a Bíblia diz que resgata? Não é o Pai, não é o próprio Espírito Santo que traz ele à vida novamente? Então, igreja, a gente precisa saber quem nós estamos servindo. Quem é o teu amigo Espírito Santo? E Jesus buscou o tempo todo de mostrar para mim e para ti. Porque no início ninguém via ele. E ele disse no João 14, ele disse também: se vós me amais, guardar os meus mandamentos. Ele dizia assim, ó: eu confessarei ao Pai, e ele enviará o Consolador. O mundo não receberá porque não pode ver e nem o tocar, mas ele habitará em vós. Ele está dizendo, ele mostrou o tempo todo que o próprio Espírito Santo, ele diz: o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu testemunho do Pai e o Pai testemunha de mim. Então o Pai testemunha, o Filho veio e testemunhou do Pai. Aí em João 16, no versos 13, ele vai dizer que o Espírito, ele os guiará em todo o caminho que vós devem andar. E ele não falará de si mesmo, mas ele falará daquele que há de vir. Quem há de vir? Então o Espírito Santo é o próprio Deus que testemunha a vinda do Filho. E ele diz para mim e ti o tempo todo: converteis. Converteis. Prepara a tua alma, o teu coração, para ir para a glória. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, não existe 3 tronos, existe 2. A palavra do Senhor diz que Estevão sendo pedrejado, antes de ser pedrejado, quando estava sendo julgado, ele olha para o céu e diz: eu vejo o céu aberto e vejo 2 tronos. Ele diz: eu vejo 2 tronos e vejo o Filho à destra do Pai. Aleluia. João, ele contempla o trono de Deus e ele vê apenas o trono do Filho e o trono do Pai, porque o Pai é o Espírito e ele anda no meio da tua igreja. Ele está até a consumação do século do século e ele testemunha que eu e você precisa nos santificar. Jesus disse, ele vai conduzir. Agora tu tem intimidade com ele, dá lugar para ele. Ele vai te conduzir em todo o caminho que tu deve andar. Amém, igreja? Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito nos diz essa noite, que o próprio Deus nos diz essa noite. Ele requer o meu coração e o teu coração, assim voltado para ele, se rendendo para ele e buscando ele nesse propósito. Eu quero salvação da minha alma. Ele entregou nas tuas mãos e disse assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele já resgatou, porque o inimigo tinha poder sobre as nossas almas. Mas quando Jesus ele desceu e ele veio aos feitos dele, ele trouxe e agora ele disse: agora é de vocês, viu? Para vocês cuidar. Vocês são o mordomo da casa do meu pai. E agora vocês guardam. Não deixa ninguém tomar. Não deixa ninguém tirar de vocês essa salvação. Amém? Amém. Porque ele comprou o meu e o teu corpo pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. E ele quer que nós zela dessa alma. Como nós temos zelo da palavra, zela desta palavra na tua alma, no teu coração. Porque ela é a que resgata você de todo mal. Amém? E te leva para a glória. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.